recebo a nutricionista, professora de nutrição da Unicamp e uma pesquisadora de altíssimo nível. De quebra ainda é minha amiga, Fabiana Benatti. Obrigado pela presença. Sou quase Fabi já. Obrigada, Márcio, pelo convite. Prazer estar aqui. Fabi, acho que a gente nunca teve tanta ferramenta para tratar a obesidade. Nunca tivemos tanta informação e agora 31% dos brasileiros obesos, 37% com sobrepeso, somando 68% da população acima do peso. Como que você vê esse cenário do excesso de peso, da obesidade aqui no Brasil? E, claro, isso acaba sendo mundial, esse fenômeno. Hoje é considerado como uma epidemia, né? Ou até pandemia. A gente só fala de pandemia do coronavírus, mas há muito tempo, na literatura científica, a gente chama de pandemia da obesidade, há pelo menos 20, 25 anos, e ela vem crescendo. Como ela vem crescendo poucos pontos percentuais aí ao ano, parece que ela não aumenta muito, mas se a gente olhar, é consistente. Se a gente olhar de 2006 para cá, foram aí pelo menos 10, 15 pontos percentuais, tanto em relação ao sobrepeso quanto à obesidade. É interessante dizer que no Brasil parece que a gente atrasou em 10 anos do que aconteceu em outros lugares do mundo. Então, na Inglaterra, por exemplo, esse aumento ele foi mais substancial uma década antes do que foi aqui no Brasil. Então, para a gente, pelo menos até 2019, depois com a Covid, a gente teve um incremento talvez até um pouco maior, mas a gente ainda está, né, nesse processamento aí de dados, mas até de 2006 a 2019 a gente teve um incremento bastante grande, quase que com uma década de atraso em relação a países desenvolvidos. E lá o crescimento tem sido menos acelerado, por assim dizer. Tá, mas aqui... Agora, é um paradoxo que eu costumo falar, né? Ao mesmo tempo que você tem mais informação, como nunca nenhuma outra geração teve, né? Então, se você perguntar, atividade física faz bem? Estava vendo agora uma pesquisa, 98% dos brasileiros consideram que a primeira coisa que eles poderiam fazer pelo autocuidado seria atividade física, quer dizer, existe a consciência do movimento. Hoje a gente tem muita informação sobre alimentação, né? E muita ferramenta. Sim. E esses números crescem. E falando dessas ferramentas novas, talvez aqui tem dado maior resultado e maior mídia sejam o que eles chamam das canetinhas, né? Desses medicamentos que acabam agindo de maneira que a ingestão de calorias diminui muito, né? Então a gente fala sempre de Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Como que atuam esses medicamentos em relação à nossa saciedade e à ingestão de calorias? Acho que é legal, só vou comentar rapidamente o que você falou em primeiro, porque a gente hoje já está muito claro para a gente que só o conhecimento ele não basta. Se a gente fizesse tudo que a gente sabe que faz bem para a saúde, a gente não teria hoje doenças crônicas com a prevalência que a gente tem, o próprio sobrepeso e a própria obesidade. Então, como são condições complexas, tanto o sobrepeso, mas sobretudo a obesidade, saber o que é bom, o que é ruim, o teoricamente é bom ou ruim, claramente não é suficiente. E não é o suficiente por uma série de fatores, porque a gente acha que a gente escolhe o que a gente faz, mas a gente não escolhe tanto assim. Então, é o ambiente em que a gente vive, determina o quanto a gente faz de atividade física ou não, a nossa condição socioeconômica determina em alguma medida o que a gente come ou não. Então, assim, é uma situação bastante complexa, sem mencionar a predisposição genética, que é clara e está aí. Então, são vários fatores que levam a pessoa a provavelmente desenvolver essa obesidade. Não é porque ela quer, não é porque ela é preguiçosa, são vários fatores que levam a isso. Então, acho que isso já está bem claro para a gente. O que acontece com esses medicamentos? Então, eles são os análogos de GLP-1 e existe um que tem 2 análogos, né? Então, tanto de GLP-1 quanto de GIP, que a gente chama, que são hormônios que são secretados pelo nosso trato gastrointestinal e eles, normalmente a gente consome alimentos, então quando a gente consome alimentos, eles são secretados e vão lá no cérebro e informam saciação e saciedade. Então, basicamente, fazem a gente parar de comer e porque atuam também no esvaziamento gástrico, que a gente chama, então ele diminui o esvaziamento gástrico, então a nossa digestão ela fica mais lenta, isso também atua numa saciedade maior por um período mais prolongado. E aí acaba que com isso a pessoa sente menos fome. Tem aquelas pessoas que não respondem ao medicamento, elas existem. Tem gente que ganha peso com esses medicamentos, mas a grande maioria das pessoas responde efetivamente comendo menos e, como consequência, emagrecendo e perdendo grandes quantidades de peso. E aí, toda vez que você tem uma grande quantidade de perda de peso, independente de ser com esses medicamentos, Sim. mas, por exemplo, com uma dieta restritiva, é normal que você perca um pouco de massa magra. Sim. Isso é padrão. E o que eu observo, né, e vejo é o seguinte:
Primeiro que você tem uma quantidade de pessoas usando esse medicamento sem indicação. Sim. Ponto. Né? Para perder 3, 4 quilos, se a gente vê. Mas eu estou mais focando aqui no comportamento, tá? É normal eu sair para jantar e rapidamente, pela escolha da refeição, claro que eu conheço a pessoa há muitos anos, eu vejo se ela está, naquele momento, fazendo uso desse medicamento ou não. Por quê? Porque ela simplesmente não tem fome praticamente nenhuma, ela pede uma saladinha e deu. Né? Uhum. Aí a minha pergunta vai, essa é uma ferramenta que a gente, né, tem, para quem tem indicação, ela é bem valiosa para você tratar a obesidade, mas esse é um momento onde seria uma oportunidade para se construir um novo hábito alimentar, não só comer a salada, então, eu vou comer a saladinha, mas eu preciso da minha proteína, eu preciso do meu carboidrato, enfim. Eu acho que seria fundamental, na verdade, e essencial, ainda mais com a evolução aí desse tratamento. Então, perder massa magra para grandes perdas de peso é quase que impossível atenuar. Atenuar é possível, mas é quase que impossível ela não acontecer. Quanto mais rápido a gente perde peso, mais massa magra proporcionalmente a gente perde. É um pouco difícil não acontecer. Com esses medicamentos, e eu queria fazer um parênteses aqui, porque às vezes nós que somos do estilo de vida, né, então da nutrição e da atividade física, parece que durante a faculdade nós somos treinados a odiar qualquer coisa que não seja intervenção de estilo de vida. Uhum. E os medicamentos, até virem os análogos, né, do GLP-1, eles eram muito pouco eficientes mesmo. Eles levavam a perdas médias de 5% de peso corporal, que com uma intervenção bem feita de estilo de vida, você consegue chegar nessas perdas. Esses medicamentos, eles levam a perdas muito maiores. 20, 25 com os novos, né? A tirzepatida, ela leva 20%, 25% de perda. Isso é perda quase que de bariátrica. Exato. Né? Chega nessa mesma quantidade. Então, vai acontecer essa perda de massa magra. Agora, é importante dizer, claro, eu não sou médica, né, mas nós, no mundo da nutrição, é interessante dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, quando os planos de saúde agora, eles estão bancando esses medicamentos para pessoas com obesidade grau 3, que a gente chama, é muito interessante você ouvir as pessoas que estão trabalhando na parte clínica com esses medicamentos, dizendo que parece que houve uma mudança, um shift, que eles falam. E antes você tentar ajudar as pessoas a comerem menos, e agora você precisa fazer essas pessoas comerem mais. E melhor. Então, e essa foi a tônica, assim, do congresso, né, por exemplo, de obesidade, que a gente foi no ano passado, no Obesity Week. E aí esse é o momento. Se você quer minimizar perdas de massa magra, você precisa privilegiar uma alimentação mais adequada. Agora, se aquela pessoa ela não consegue comer, a dose provavelmente está muito alta. Ela está inadequada. E isso tem sido bastante recorrente. Então, quando a gente olha para a prática clínica dos nutricionistas, olha, meu paciente ele não come. Ele passa o dia inteiro, faz uma refeição e efetivamente a pessoa não sente fome. É o momento de você conversar com aquele médico, trocar uma figurinha ali e abaixar a dose. Então, há protocolos para isso. Se a pessoa ela não está comendo, você precisa reduzir a dose. Ela precisa comer, porque senão você está induzindo um quadro muito pior, perdendo ainda mais massa magra, e isso vai piorar provavelmente algum tipo de recuperação, né? Eu ia falar uma reganho, não é uma palavra ruim. Mas é interessante isso que você falou, né? Porque a gente tenta ali, nesse momento, atuar como uma pessoa que vai readequar não só a ingestão de calorias, mas um estilo de vida Exatamente. Como um todo. E quando a gente fala de massa magra, o estímulo físico ele é fundamental. Muito mais não, né? Mas é bem essencial. Isso. Só que quando a pessoa está nesse grau de obesidade e às vezes está naquele desespero até de precisar emagrecer porque já tem indicadores de saúde que estão comprometendo ali, e ela consegue isso só via alimentação, parece que ela não é seduzida a também mexer do outro lado, que é fazer um estímulo físico. Você percebe isso de alguma maneira? Já que eu emagreci, isso já é suficiente para ter saúde e esqueço que o sedentarismo por si só é um problema? Na verdade, sim, né? Mesmo a alimentação, o que acontece com esses medicamentos é que eles fazem com que a pessoa sinta menos fome, então fica mais fácil para essas pessoas comerem menos. É como se fosse uma pílula mágica mesmo, que é o que as pessoas procuram nesse sentido. Então, se eu estou atingindo esse objetivo, para que fazer o exercício? Mas isso serve, né, para com a bariátrica é a mesma coisa, a gente enfrenta a mesma questão. Aí cabe ao profissional, qualquer profissional da saúde, explicar para a pessoa o quanto a massa muscular e a massa magra ela é importante. E não só
para o momento de emagrecimento para o resto da vida. Ainda bem que agora acho que a gente vive meio que um momento de exaltação, aí a construção de uma reserva muscular que as pessoas chamam, mas eu não sei se ainda está chegando em todo mundo. Acho que ainda a gente precisa trabalhar bastante no sentido de entender talvez a importância do músculo, né? O quanto ele é importante em qualquer situação e, sobretudo, para quem está fazendo uso desses medicamentos. Bom, então deixar que o remédio faça todo o trabalho, acho que não é a melhor solução. Eu acho legal dizer assim que são remédios excelentes, né? Eu ia falar que a gente às vezes é treinado a ser contra esses remédios, mas finalmente hoje temos remédios que são efetivos e eficazes para quem de fato precisa. Então, um dos efeitos importantes desse remédio é diminuir o food noise, que a gente chama, né? Que é como se fosse eu vou dizer, um barulho, alguma coisa assim, que fica no fundo da mente. Então, você tem relatos de pessoas que dizem, olha, finalmente eu não penso em comida o dia inteiro. Então, esse é o momento de você atuar com outras práticas ali, que efetivamente façam com que a pessoa tenha um comportamento mais adequado e, sim, em algum momento ela parar de tomar aquele medicamento, que talvez ela consiga seguir ali um comportamento mais adequado. E aí a gente estava falando disso, de parar de tomar o remédio. E essa é uma dúvida que até os fabricantes têm. Qual é a dose de manutenção? Existe uma dose segura por muito tempo? E aí vem uma pergunta. Quando eu paro, o nosso corpo volta a produzir todos aqueles hormônios e a dificuldade, você falou assim, finalmente eu parei de pensar em comida. Volta essa dificuldade? Então, eu não sei se até a comunidade científica já tem todas as respostas para isso. O que a gente sabe, que alguns estudos mostram, é que com a interrupção das medicações, muita gente recupera o peso perdido. Às vezes não totalmente, mas em alguma medida recuperam. O que a gente ouviu muito, por exemplo, no Congresso, dos pesquisadores da área, foi não existe parar o medicamento, né? Teoricamente, o ideal seria você encarar como um medicamento para o resto da vida. Assim como as pessoas fazem com a hipertensão arterial, por exemplo. Eles deram, aliás, esse exemplo muitas vezes. Se a pessoa é hipertensa, ela é hipertensa para sempre. Ela não tem hipertensão, ela é uma pessoa hipertensa. E aí, por isso, ela precisa tomar esse medicamento para o resto da vida, mesmo com a hipertensão controlada. Então, a ideia, pelo menos até o momento, e assim, a ciência ela vem evoluindo mês a mês. São medicamentos novos e nós só teremos boas respostas para essas perguntas provavelmente daqui a alguns anos, até mesmo em relação à segurança. Então, o que parece acontecer é que não se deveria interromper esses medicamentos, mas a gente sabe que essa não é a realidade da prática, porque são muito caros, 2, nos Estados Unidos, por exemplo, onde os planos de saúde cobrem esses medicamentos, quando a pessoa ela perde peso e sai da obesidade grau 3, eles param de cobrir. Sim. Então, essa é uma luta ali que os clínicos estão tendo para sempre deixar aquela classificação lá para que a pessoa possa ter acesso a esses medicamentos. Então, o que a gente sabe é que existe uma recuperação de peso quando se para de tomar esses medicamentos. E você, eu vou lembrar, 2018, eu estava nos Estados Unidos e fazendo um documentário e tal, estava lá entrevistando um cara de Harvard. E ele perguntou para mim, você acha que a sua genética, ela é uma genética mais para o magro ou mais para a obesidade? Aí eu falei, agora eu vou crescer muito, né? Falei, claro que para o magro. E aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, a gente aqui tem um teste que mede mais ou menos 800 genes em relação à obesidade. E a gente vai ver quais você tem e quais você não tem. 2 dias depois eu voltei lá e eu tinha praticamente 60% desses genes para obesidade. E eles falavam que, baseado, claro, num banco de dados de milhões e milhões de pessoas, quem tinha aquele tipo de genética, eles projetavam estar com peso de 91 quilos. E eu tenho 74, né? E aí ele falou o seguinte, existe a epigenética, né? Então, o seu estilo de vida, o que você fez desde pequenininho, a atividade física regular, enfim, uma série de coisas, isso acaba silenciando esses genes, por isso que você tem o corpo, enfim, a saúde que você tem. Mas a verdade, e isso me deixou um pouco preocupado, é que até por conta da evolução da espécie, mais de 90% das pessoas vão ter uma genética mais para obesidade, por isso que a espécie sobreviveu. E aí você tocou num ponto muito interessante que eu achei. O meio ambiente, ele vai induzir você ou não a ter um comportamento ativo ou sedentário. Então, como sempre o meio ambiente exigiu o movimento da gente, isso talvez tenha ficado silenciado. E agora, com tanta tecnologia, talvez isso tenha se manifestado.
Você acha que o raciocínio dele faz sentido? Faz sentido. Eu acho difícil ser categórico, porque na área da genética a gente ainda está engatinhando bastante. Mas, primeiro que a gente tem muito mais do que 800 polimorfismos, né? A gente tem milhares de polimorfismos que, teoricamente, ajudam a explicar o fenômeno, né, da obesidade nas pessoas. A epigenética, ela tem o seu efeito, é claro, pode ter sido em função do seu estilo de vida, mas é legal você olhar para a sua família inteira. Se a sua família inteira não tiver obesidade, provavelmente a sua família inteira não tem um genótipo, que seja tão predisponente à obesidade como esse teste, ele trouxe esse resultado. Os testes ainda não são categóricos, não deveriam ser determinantes nesse sentido. Talvez existem, claro, alguns polimorfismos que são muito determinantes para a obesidade, mas são poucos. Esses que eles normalmente testam são vários polimorfismos, cada um tem um pequeno efeito, e aí, no montante geral, você consegue ter um efeito maior ou não. Mas sim, né, o estilo de vida ele interfere, e como a gente chega no estilo de vida mais saudável, talvez seja a dificuldade que a gente tem. Isso vale tanto para atividade física quanto para alimentação. É aí que eu ia chegar, né, na parte da alimentação. Se eu voltar para eu estava entrevistando um neurocientista mineiro, da minha idade. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Quantas pizzarias tinham em Belo Horizonte quando a gente era moleque? A gente lembrou de 2. Hoje, talvez, primeiro que você tem aplicativos e você tem uma cada esquina. A oferta de alimento aumentou muito, né? Quando eu era moleque, ia no metrô, você não tinha aquela fartura de opção para comprar tudo, né, com tanta facilidade. Hoje, na maior rede de farmácia do Brasil, os principais produtos vendidos são alimentos. Sim. É a barrinha de chocolate, é a paçoquita diet, enfim, sim. É isso. Mas eu acho que o nosso cérebro, ele não é muito preparado para recusar alimento. Como que funciona ali essa oferta tão grande de alimento num cérebro ou num corpo que durante centenas de milhares de anos, assim, foi programado para comer bastante porque não sabia quando era a próxima refeição? São muitos estímulos visuais, sensoriais, olfativos, enfim, o tempo todo. É difícil mesmo para a gente conseguir lidar com tudo isso. Tem algumas técnicas, inclusive, que o próprio Mindful Eating, né, meditação e outras técnicas que a gente usa para tentar entender. Você vai olhar aquele alimento, você vai querer comer. É difícil você olhar, não, imagina, eu não gosto. E normalmente são alimentos hiperpalatáveis que a gente ama. Alimentos ricos em açúcar, ricos em gordura, porque evolutivamente isso sempre fez muito sentido. Então, são alimentos que geram uma resposta de recompensa muito grande no cérebro, porque assim foram moldados os nossos genes há muitos anos atrás. Mas não tem uma coisa de efeito manada? Eu vou te contar uma história rapidinha. Tá? Eu fui palestrar num resort lá na Praia do Forte. E minha palestra era 11 horas da manhã. 8 horas da manhã, estava o café da manhã, todo mundo comendo loucamente, porque realmente aquele café da manhã é um convite a isso. Só que o pessoal vai para a plenária, ficar sentado. Eu tinha 2 horas ali, fiz minha atividade física, dei um mergulhinho no mar, fui tomar banho, né? 10h30 da manhã, eu me dirigi à plenária. Quando eu cheguei 10h30, estava na hora do coffee break deles, né? E me colocaram num camarim que estava cheio de coisas gostosas, igual no coffee break. Eu, sozinho ali, não estou com fome. Era tudo muito gostoso. Independente, enfim, tinha de tudo. Tinha o pãozinho de queijo que eu gosto, tinha o cafezinho com leite, mineiro, né? E eu consegui resistir. Quando eu comecei a palestra, eu fiz uma pergunta. Vocês me viram no café da manhã? Todo mundo vi. Quem comeu bastante? Todo mundo levantou a mão. Falei, beleza, fica com a mão levantada. De todo mundo que tomou o café da manhã, quem aqui comeu no coffee break? 90%. Ah, sim. E aí eu falei, fica com a mão levantada quem comeu no coffee break. Todo mundo ficou com a mão levantada, os 90 ali. Aí eu falei, tá bom. De vocês que comeram, quem estava com fome? Às vezes nem sabe. Entendeu? Sim, a maioria, claro. não estava, mas, entendeu? Quando o ambiente te convida, fica mais difícil você resistir. Não, né? com certeza. Tanto que uma das estratégias que a gente tem, porque você vai ter pessoas que têm mais facilidade e pessoas que têm menos facilidade em resistir. Sim. Ou seja, você inibir aquele comportamento que você entende que não seja adequado para o momento. Tem uma questão de sensação, de fome e saciedade, que tem gente que não tem nenhuma conexão mais, isso precisa ser trabalhado. Mas tem uma questão de maior ou menor dificuldade de você resistir a comer um alimento, por exemplo, no momento que você acha que você não deveria comê-lo. Tem estudos sobre isso. Isso se chama de controle inibitório.
inibitório. Então, as pessoas são mais desinibidas, que a gente chama, mas no sentido de você não conseguir inibir um comportamento que você acha que você deveria inibir. Não é que é positivo ou negativo, mas é algo que você acha que você não deveria. Então, você inibiu. Você olhou e pensou, não estou com fome, consegui inibir. Tem pessoas que têm maior ou menor dificuldade. Claro que em evento social, isso ainda fica mais bagunçado, porque você está lá, está todo mundo comendo, as coisas estão ali, você nem presta atenção muito no que está acontecendo. Mas você tem uma maior ou uma menor facilidade de fazer aquilo. E isso é uma coisa que precisa ser trabalhada nas pessoas, né? Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos dificuldade. E isso está diretamente associado a uma maior ou menor predisposição à obesidade, digo mais, associado a uma maior ou menor facilidade de emagrecimento também.